Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai conversar com você sobre o comportamento do consumidor no ato da compra. Vamos falar sobre neuromarketing. E também vamos trabalhar com outro tema, programas de fidelidade, pontuação. Você entende bem disso? Programas de fidelidade? Bom, vem com a gente então no programa aqui, porque hoje o nosso convidado no Mundo Corporativo é Humberto Pandolfo Júnior, consultor estratégico do Banco de Pontos Fidelidade, falando aqui com as estratégias do neuromarketing. Humberto Pandolfo Júnior, desde já, obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar com você e falar nesse assunto super gostoso que é comportamento consumidor. E a gente conta com a participação dos nossos ouvintes aqui nessa conversa também. Maravilha. Você pode mandar sua mensagem pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, mundocorporativo@cbn.com.br. Manda um e-mail pra gente lá, manda sua pergunta. Ou então, se você quiser, pode mandar o Twitter também, o @Jornal da CBN, ou usar o @Milton Jung com a hashtag MundoCorpCBN. Eu consigo monitorar aqui no meu computador. E claro, se você está nos acompanhando ao vivo no Facebook, aproveite o espaço dos comentários. Já estou de olho em vocês aqui também na minha tela. À medida que você mandar a pergunta, eu repasso para Humberto Pandolfo. Combinado assim? Então a gente começa a conversa com o Humberto agora. Humberto, falei aqui em neuromarketing, entender o comportamento do consumidor. Este é um estudo que já vem de longa data e vem sendo utilizado à profusão. O que nós temos hoje assim de mais prático nessa área e que vocês já vêm desenvolvendo? Bom, beleza. O que vem nesta área é o seguinte: lá por volta de 1950 começa a nascer um conceito com um médico americano, neurocientistas, de explicar o funcionamento do cérebro. Então, basicamente, era dizer, ó, no cérebro nós vamos tomar as nossas decisões, sejam elas racionais ou emocionais. Vamos percorrer 50 anos, mais ou menos até o ano 2000, e a partir daí, os marqueteiros, publicitários, sociólogos, antropólogos, enfim, todas essas psicólogos, todas essas áreas que estudam e gostam de saber o comportamento humano, começaram a utilizar a tecnologia que os neurocientistas têm à disposição para entender o funcionamento do cérebro e poder dizer, olha, o nosso cérebro, como ser humano, frente a uma decisão de compra, ele está funcionando de que maneira, que áreas do cérebro ele está funcionando. Então, de 2000 até agora, esta raiz do negócio chamado neuromarketing começou a crescer, virou uma árvore. Hoje nós temos praticamente no mundo inteiro estudos, livros que falam desse comportamento. Mas é no cérebro, não é no coração que a gente decide a compra? Não, por exemplo, quando você olha, não é nos olhos que você está tomando uma decisão. O olho é o filtro, ajusta o foco. Você joga lá para dentro que vai definir que a cor é vermelha, que a cor é azul, que você gosta, que você não gosta. Mas usando essa mesma linguagem, a gente pode dizer que a gente decide com o coração do cérebro. O coração do Porque cérebro. a gente decide muito mais com a emoção do que com a razão, ou essas coisas andam em paralelo? Não anda em paralelo. O neuromarketing explica que 85% das decisões são emocionais. Portanto, é o coração do cérebro mesmo, como você bem falou. E 15% são racionais. Evidentemente, num grupo de pessoas, se você pegasse 10 pessoas, 100 pessoas, 15 pessoas vão tomar decisões racionais, fazem conta, pensam, analisam, e outras 85 vão pelo lado emocional. Mas eu tenho sempre a impressão de que a pessoa faz essa conta, ela chega lá e dá uma olhadinha, inclusive na etiqueta de preço, para saber se dá para comprar aquele produto ou não. Isso não é uma decisão racional? Esse é o campo da decisão. Por exemplo, se eu perguntar para você, você comprou essa camisa azul por causa do preço ou porque você gostou dela? Você pode dizer, não, eu gostei, mas o preço estava bom. Aí eu vou mais adiante. Eu falo, mas por que azul? Porque eu gosto do azul. Mas por que você gosta do azul? Vai chegar um ponto que você não consegue explicar mais racionalmente. Mas eu explico, é porque eu trouxe para o Grêmio, por isso que eu gosto do azul, no meu caso. No teu caso é fácil, né? Mas essa lógica de você tentar explicar o inexplicável é o comportamento do ser humano. Então, quando você pergunta para alguém, em pesquisa, as pesquisas tradicionais, elas hoje não identificam claramente o que o consumidor quer. Nós temos uma influência de frases históricas, e uma delas é do Steve Jobs. Ele disse o seguinte, olha, o consumidor, ele não sabe o que ele quer até que a gente mostre a ele o que ele quer. O que ele queria dizer? Que nenhuma pesquisa ele conseguiria tirar dos consumidores o seguinte, eu quero um telefone com borda redonda,
com uma tela em que eu ponha meu dedo e eu consiga fazer todas as inúmeras funções que hoje eu tenho no celular. Então, cabe àquele grupo que está estudando tendências encontrar soluções de tecnologia para oferecer. Depois que a gente vê, depois que a gente utiliza, aí a coisa fica mais fácil. Então, o que nós temos hoje, nos últimos 10 anos, é esforço de pessoas que foram além de uma pesquisa normal e foram buscar outras respostas para o desejo do consumidor. Quer dizer que muitas vezes eu até olho a etiqueta lá do produto para ver o preço e acredito que estou comprando por causa daquele preço, mas não é isso que me move. São outros fatores. Não, em geral não. Em geral você vai por aquele desejo que você quer. Você quer muito. Então, por exemplo, é típico de uma decisão de compra que você vai pagar em 10 vezes no cartão, sem juros. O juro já está embutido, mas você acredita que é sem juros. E você quer porque quer aquela bendita peça que você está comprando. Na verdade, a decisão racional, se você vai conseguir pagar ou não, é para o futuro. Agora, a decisão emocional da satisfação de uso é imediata. Você já sai com aquela peça que você comprou com uma atitude de desejo seu. Então, essa é uma das razões para a gente dizer, de novo eu falo, não adianta a gente querer explicar todas as decisões de cada um de nós. Né? Mas, em geral, 85% dessas decisões são claramente emocionais. No entanto, o neuromarketing mostra que nós somos incentivados, inspirados por diferentes sensações no momento de consumir algum produto, no momento de fazer alguma compra. Perfeito, perfeito. Uma das teses ou das teorias do neuromarketing mostra que os nossos sentidos, né, o visual, olfato, auditivo, todos eles compõem uma busca, uma recepção de vários estímulos externos que nós recebemos, e eles vão entrando aqui dentro, serão processados nas nossas memórias, no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. São milhares, milhões de informações que nós captamos diariamente, a todo instante. Isso volta com uma decisão, é um atalho, né, em que você não consegue explicar cognitivamente por que você tomou aquela decisão. É típico, por exemplo, de alguém que vai comprar um carro, vai com uma ideia de comprar um carro. Chega lá, o vendedor, extremamente hábil, mostra outras aplicações. Olha, aqui nós temos um porta-luvas, vamos dizer que seja uma mulher. Nós temos uma peça aqui que você guarda o batom. Essa outra você pode deixar as coisas que você usa para fazer maquiagem. Ele vai mostrando outros produtos, outras ofertas dentro de um carro, e ela, movida mais pela emoção de uma coisa nova, inédita, que para aquele ambiente dela ela quer, ela sai do campo racional e vai para o emocional. Evidentemente, um carro tem que ter uma lógica racional, porque o preço também, o valor do negócio vai pesar nessa história. Logo no início dessa nossa conversa aqui, você disse que a gente não enxerga nos olhos, né? A gente enxerga lá dentro, lá no cérebro. Isso. Usa os olhos, mas enxerga lá no cérebro. Usar a visão, usar o olfato, usar a audição. Todas estas são estratégias, todos esses são instrumentos utilizados para se inspirar o consumidor no momento da compra? É para você provocar, estimular. Então, o estímulo externo ajuda o consumidor, ajuda cada um de nós a tomar uma decisão. Exemplo, quando você usa em combinação o seu olfato e o seu paladar. Quantas vezes você já viu alguém pegar alguma coisa que, de olhar, deu vontade de comer e antes de comer, cheira? É próprio do ser humano cheirar para ver se tem alguma lógica de vontade ou se está estragado, se é gostoso. Se tem, pelo cheiro, sente que é gostoso, né? Então, todas essas técnicas que a gente fala de estudo no neuromarketing, todas elas estão à disposição de todos, né, para estudar, para ler e abrir a cabeça para falar, bom, o que será que eu posso fazer no meu negócio para incrementar usando essas técnicas de neuromarketing? Você me contou antes do programa começar, inclusive, de uma experiência que foi feita na venda de vinhos, e eu gostaria que você compartilhasse isso com o nosso ouvinte. Super interessante. Foi na Inglaterra, um supermercado colocou numa gôndola de vinhos, metade da exposição eram vinhos franceses e a outra metade vinhos alemães. Durante 7 dias, naquele corredor, tocava só música francesa. Sem que os consumidores percebessem, ao final da experiência de compras daquele supermercado, a venda de vinhos franceses durante a semana de música francesa foi 80% da venda.
Depois, na outra semana, mudou-se a música. Permaneceu exatamente a mesma exposição, mas mudou a música de francesa para alemã e o resultado foi 80% de venda de vinhos alemães. Portanto, sem que o consumidor soubesse, ele estava sendo influenciado por um estímulo externo chamado música, que ele nem percebeu e influenciou a compra dele. Então, essa é uma maneira super clara de aplicar uma técnica de neuromarketing. Com as novas tecnologias, pesquisas hoje são ainda mais precisas para compreender esse comportamento do consumidor? São. Tem vários instrumentos, várias técnicas, tecnologias, né? Gente muito preparada, institutos que fazem esse trabalho. Nós mesmos fizemos uma pesquisa há 2 anos atrás no nosso negócio de pontos de fidelidade. Nós fomos entender o consumidor não pelo lado do que ele gosta ou deixa de gostar, se ele gosta de fazer uma transação ou não. Toda a pesquisa foi baseada no verbo sentir. Então a gente perguntava para o consumidor o que você sente na hora que você ganha um ponto de fidelidade. E perguntava para o mesmo consumidor o que você sente na hora que você vai trocar. E o que você sente na hora que você perdeu o ponto porque venceu. Então é uma pesquisa diferente das tradicionais, toda ela baseada em sentimento. E, obviamente, o resultado nos traz uma leitura mais apropriada do que nós temos que fazer no nosso negócio de pontos de fidelidade para oferecer aos consumidores para um resgate que possa provocar mais satisfação pessoal. E, aliás, qual foi a resposta que vocês obtiveram? Geralmente, o que as pessoas sentem quando participam de um programa de fidelidade? Boa pergunta, Milton. Super legal, super legal. Eu até paro para respirar aqui, porque é o seguinte, é incrível. Quando o consumidor ganha, ele sente uma emoção muito gostosa, ele tem uma sensação de alegria. Eu fico contente, se eu pudesse resumir, tá? No momento que ele vai e pede para fazer a transferência desse ponto dele, para trocar por uma passagem de avião, por exemplo, ele tem um sentimento naquele momento chamado expectativa positiva. Então ele fica alegre, ele sobe para uma expectativa positiva, ele acha que ele vai poder fazer. E depois ele cai para uma expectativa de frustração, porque ele não conseguiu o voo que ele queria, ele não tinha ponto suficiente, não tinha na data que ele queria. Então, o sistema cai, vários componentes da dificuldade da execução da troca, nesse caso, né, naquele momento que a gente fazia, que era o da frustração. Então, da alegria à frustração, com o mesmo número de pontos que ele tinha ganho. Isso serve de alerta para quem desenvolve programas como esse, porque de programa de fidelidade você pode transformar aquilo num programa de frustração. Pois é. Numa experiência negativa. Exatamente, uma experiência negativa. Então, no nosso negócio, o que nós fizemos? Nós temos uma equipe de curadoria que se preocupa em desenvolver itens para serem trocados ou leiloados, que é uma novidade no mercado, em que a gente tenta trazer coisas criativas, diferenciadas, inéditas, exclusivas. Para quê? Para o consumidor ter uma relação emocional com cada item que nós oferecemos. O nosso negócio ao qual você se referiu agora há pouco é porque você atua no banco de pontos fidelidade. Exato. E você citou agora há pouco a palavra leilão. Como é que funciona isso? É o seguinte, os consumidores, vamos ganhando pontos nos diversos programas de fidelidade que existem no varejo, nas companhias aéreas, nos cartões de crédito, nas distribuidoras de combustíveis, né? E ao juntar esses pontos, existe um mecanismo que é você levar para de todas essas fontes, levar para uma conta só, chamada coalizadora, né? Tipicamente no Brasil a gente conhece uma coalizadora como a Múltiplos, como a Smiles, como a Dots e agora o Banco de Pontos de Fidelidade. Nós temos a tarefa de fazer uma conta só para o consumidor, juntando todos esses pontos, e cada uma dessas empresas oferece uma plataforma de resgate. O que é uma plataforma de resgate? Coloca à disposição do consumidor trocas com esses pontos. No nosso caso, nós fizemos uma inovação que foi trazer um modelo de leilão. Então, é a única empresa que faz leilão com pontos de fidelidade. Vamos supor, tem lá uma camisa do Grêmio, assinada depois que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil ano passado. Para o gremista, esta camisa vale muito, simbolicamente. Eu entrego todos os meus pontos. Todos os seus pontos. Mas é assim mesmo que funciona, né? A gente tem uma relação emocional com produtos, serviços, símbolos,
E o leilão está aí para isso, ele é democrático. Você pode dar 10 pontos, 20, 50 e vai. Você vai fazendo lances. Vai fazendo. Vai dando lances não com dinheiro, mas com pontos. Só com pontos. E você vai acompanhando, é muito interessante, porque você usa, não, no cadastramento, você dá um apelido para você. Você escolhe um apelido, né? E ninguém sabe quem é. E você vai brigando com outros. É muito rápido, é muito automático. Faltando 1 minuto para vencer o horário final do leilão, se você der um lance ali, ele dentro do minuto final, automaticamente o leilão se estende por mais 3 minutos, para dar a chance de toda a rede poder entrar e participar. É uma grande novidade. Onde é que a técnica de neuromarketing entrou no momento que vocês pensarem em elaborar esse tipo de modelo de programa? Bom, nasceu lá atrás, estudando um pouquinho o comportamento do próprio consumidor e os modelos promocionais no Brasil. Eu comentei com você que toda promoção mesmo, que qualquer marca faça, se for para sorteio, tem que passar pela Caixa Econômica Federal para obter autorização. Eu me incomodava um pouco com isso, por quê? Vamos imaginar uma situação agora do Brasil, nos últimos anos, a economia caindo, o mercado tendo mais estoques parados. Um modelo de você desovar esse estoque é fazer promoção por sorteio. Nós podemos fazer leilões por desova de estoque de coisas inéditas. Então, esse modelo foi pensado e a concepção dele foi estudada durante os últimos 15 anos, onde começou a ter mais força o neuromarketing, e a ideia era, eu quero ter uma relação emocional com o consumidor, eu quero proporcionar ao consumidor coisas diferenciadas, que não estão na prateleira. Exemplo, Milton, todo mundo sabe que se você for lá numa plataforma de resgate, você pode trocar seus pontos por um liquidificador. Isso. Então, todos os programas oferecem liquidificador. Se você tiver 5 marcas no mercado, todos vão oferecer 5 marcas no mercado. Não me interessa essa operação como ponto de vista de negócio. Eu quero oferecer alguma coisa diferenciada. Vamos supor que eu falasse, esse liquidificador é do melhor barman de São Paulo. Okay. Assinado pelo Humbertinho, que é o grande coqueteleiro. São Paulo. Ele ganha um aspecto de diferenciação. Então, essas coisas nascem uma composição da chamada curadoria e oferta de coisas criativas. Me permita aqui fidelizar o nosso ouvinte, principalmente aquele que está participando agora, nesse momento, pelo Facebook. Ginoan Dias escreveu para cá, diz assim, o tema é relevante para o momento, importante fidelizar, mas esbarramos com muitos fatores, concorrência desleal, mudanças de paradigmas e até mesmo mudanças comportamentais. Há uma filosofia do descartável, lembra aqui Ginoan Dias no seu comentário. A partir disso que ela nos traz aqui como pensamento, muito mais como um comentário do que como uma pergunta, eu faço a seguinte pergunta. O neuromarketing tem conseguido acompanhar essas mudanças de comportamento? A mulher, o homem, eles são muito diferentes hoje do que eram há 30 anos, por exemplo? Na forma de pensar e na forma de consumir? Eu creio que não. Eu acho que as mulheres, todos nós, né? Vamos fazer um pensamento aqui, vou dar uma devagada, tá? Vamos embora. Eu sou interessado em leituras, então meu hobby é ler. Eu fico me perguntando coisas que, de repente, não é trivial. Mas outro dia eu me deparei com a seguinte pergunta. Eu via toda hora matérias que diziam assim, o mundo hoje tem 7 bilhões e 300 milhões de habitantes, né, espalhados pelo mundo inteiro, 7 bilhões. Eu, quando nasci, aí eu sabia que tinha uma informação que eu queria saber quantos tinham quando eu nasci. Então eu descobri que no dia que Humberto nasceu, tinham 2 bilhões e meio. Né? Passados 65 anos depois, somos 7 bilhões e meio, 5 bilhões de pessoas novas. Onde eu quero chegar? Que veio uma terceira pergunta que foi, quantas pessoas já passaram por esse mundo? Quantos já nasceram, já morreram e quantos estão aí? Você é curioso, hein? Eu sou curioso. Não, eu fui atrás dessa informação porque tem uma lógica de pensamento, que foi o seguinte, eu descobri que vamos dizer, um número aproximado oficial, né, das Nações Unidas diz o seguinte, olha, nós estimamos que nos últimos 50 mil anos, imagina, Cristo 2.000 anos, 50 mil anos, nós somos mais ou menos 85 bilhões de pessoas.
que tem a ver com essa nossa conversa? Tem a ver o seguinte, 85 pessoas, 85 itens diferentes. Um diferente do outro. 85 bilhões de itens diferentes, de pessoas diferentes. Eu sou diferente de você, Milton, e de todo mundo que está aqui no estúdio, dos nossos ouvintes. 85 bilhões de pessoas já passaram pela Terra nos últimos 50 anos, 50 mil anos. Cada um com identidade própria, com reações próprias, com pensamentos próprios. Tem coisa semelhante, mas nenhum igual ao outro. Isso é um mistério da vida. Nenhum igual ao outro. Portanto, quando a gente resume 85 bilhões de pessoas em duas categorias, homem e mulher, nós estamos fazendo uma conjectura aqui, dizer assim, olha, a razão de vários comportamentos que nós temos hoje, em 2017, elas foram criadas há mais ou menos 50 mil anos. Ou seja, comportamentos, a gente chama de o cérebro reptiliano, que é aquele que nasceu lá nos nossos antepassados, da caverna. Esses caras, eles tinham uma necessidade de caça, que hoje nós não temos, mas está impregnado no nosso DNA, a caça urbana. Caçar urbano é trabalhar e buscar o nosso sustento, reagir, você se defender. São aquelas situações em que você instintivamente se manifesta. Então, essa resposta é assim, nós somos muito parecidos com o que faziam lá atrás. Obviamente, hoje existem comportamentos de atitudes que são tomadas por um fator chamado neurônio espelho. O neurônio espelho vamos dizer assim, é seguir a um modismo, é copiar alguma coisa, ser influenciado por uma atitude. Esse neurônio espelho está se espalhando. Por quê? Basicamente, vamos pegar os últimos 10 anos, redes sociais. A rede social é uma fábrica de neurônios espelhos. Nós vamos repetindo comportamentos? Exato, nós vamos repetindo comportamentos. Então, por exemplo, hoje é mais fácil. Sai vamos dizer, lançou um colar novo de alguma maneira em Paris. Em 5 minutos, 5 segundos já está espalhado no mundo inteiro. Dependendo de quem apareceu na foto no Instagram usando aquele colar, o mundo está querendo copiar. O mundo quer copiar. Então, as maneiras de você celebrar, por exemplo, qual é a maneira típica, universal, de todos os tempos de celebrar uma vitória? É levantando o braço. Levantou o braço significa que estou ganhando. Ganhei. Isso para tudo. Passei no vestibular, ganhei o jogo, nasceu o filho. Então, esses comportamentos são muito semelhantes ao que vem na história do ser humano. Agora, óbvio, no dia a dia, a influência das redes sociais, da tecnologia, tem trazido novos comportamentos. Só que você então não vai fugir da minha resposta. Você vou. vai me dizer o seguinte, dado tudo isso que você falou até aqui, homens e mulheres têm padrões diferentes de comportamento na hora da compra? Totais. Por exemplo, uma mulher, as mulheres sabem do que eu vou falar e os homens sabem também. Mas é o seguinte, a mulher fala mais do que o homem. Então, só por esta condição, as mulheres falam falam mais ou menos 14 mil palavras por dia e os homens 5 mil. Os homens são mais lacônicos. Né? É por isso que o camarada chega em casa, depois do trabalho, a mulher começa a falar e pergunta como é que foi seu dia, ele responde, bom. Aconteceu alguma coisa diferente? Não. Então, esta maneira de se comportar com as palavras, também ela leva, por exemplo, uma peça publicitária. Se você colocar muita informação numa peça publicitária, gráfica, o homem rejeita, ele não gosta. Ele gosta de coisa simples, direta e objetiva. A mulher não tem problema, pode colocar todas as informações que você quiser. E principalmente visuais. Ela é super visual, a mulher. E mais emocional do que o homem. Então, tem sim comportamento diferente na hora da compra, tem sim comportamento no dia a dia. Não é só comprar, não é só comportamento de comprar, é comportamento de atitudes mesmo, de como ela reage frente às situações da vida. Então, o neuromarketing, por mais que a gente fale em comportamento consumidor, nós estamos falando de comportamento de seres humanos. Eu comecei a observar, diante dessas leituras e estudos, observar as decisões nas empresas, em que todo mundo poderia dizer, não, uma decisão de uma diretoria, imagina, todo mundo está me escutando agora, dizendo, imagine uma sala cheio de diretores de terno, você está imaginando que vai tomar uma decisão racional. Se eu disser que grande parte foi emocional, eu não estou exagerando. Por quê? Porque nós somos seres humanos.
Então, o diretor chegou ali, está com um problema em casa, o outro está feliz porque aconteceu alguma coisa. Então, essas decisões não se encerram no chamado cálculo, fazer conta e está resolvido. Não é isso. É comportamento emocional. A mulher influencia mais as decisões sobre compras do que o homem? Não diria que ela influencia, mas elas se copiam mais. Elas fazem mais uso do neurônio espelho, né? Daquela frase assim, eu também quero ver. Mas a mulher ela tem mais capacidade para usar a arma chamada neurônio espelho. Agora, a partir do conhecimento do neuromarketing, eu posso, como consumidor, me defender diante das diferentes armas utilizadas pelo varejo, pelo comércio, pelas empresas, para me oferecer produtos? Eu acho que você pode, não diria defender, mas pode estar em alerta, né? Pode estar atento, né? Às vezes você entra numa loja e você é contaminado positivamente pelo vendedor ou pela loja, né? Pelo ambiente, pela música, pelo cheiro. Então, obviamente, se você quiser ser mais racional, fique atento. Eu, por exemplo, eu sou absolutamente emocional. Eu vou entrar num lugar desse se eu me sentir bem, se for agradável, se me tratarem bem, se tiver um sorriso. É que eu fico pensando o seguinte, se a gente não pensar de maneira racional, em vez de entrar num programa de pontos e fidelidade, nós vamos entrar num programa de dívidas, gastando muito mais do que deveria. Então, mas aí, se você entrou no programa Fidelidade e você ganhou pontos, significa que você consumiu, né? Tipicamente cartão de crédito, né? Não à toa que o governo federal agora, o Banco Central, impôs uma nova regra para repactuar as dívidas de cartão de crédito, por quê? Perdeu o controle, né? Os juros embutidos na repactuação da dívida de cartão de crédito estava causando um problema sério em grandes famílias, nas famílias, né? Então, obviamente, eu não confundiria eu ganhar ponto com o que eu tenho que gastar para ganhar ponto. Eu não faria isso. Agora, é bem verdade que o Brasil, nos últimos 10 anos, cresceu muito na base do crédito, e um desses créditos foi o cartão, que entrou na sociedade brasileira, classe C, classe D, né? E hoje o camarada toma um cafezinho, um pão de queijo e paga o cartão para ganhar ponto. Eu só espero que ele não fique frustrado lá na frente, porque ele não vai conseguir trocar isso por uma passagem, porque é só fazer conta e que não vai dar. É muito cafezinho que você vai ter que tomar para comprar passagem com os pontos. Nós temos um cálculo para, por exemplo, o salário de R$ 1.500 mês, que o camarada gastasse R$ 350 por mês no cartão, ele ganha 100 pontos. Ao final de um ano, ele tem 1.200 pontos. Ao final de 2 anos, que é em média quando vence o ponto, ele vai ter 2.400 pontos. Certamente ele não vai viajar com esses 2.400 pontos. Então, nosso trabalho Talvez no banco ele compre o Bully. Pode ser. Mas nosso trabalho no banco de pontos foi trazer faixas de pontos, né, para facilitar a troca. E quando você põe, como é o negócio do Banco de Pontos Fidelidade, ao qual você está à frente, do qual você faz parte, é consultor estratégico, quando você coloca esse modelo de leilão, você está também trabalhando com essa coisa da competitividade, porque nós somos muito competitivos no dia a dia. O leilão gera esse tipo de sensação, faz talvez até com que a pessoa coloque mais pontos do que ele poderia colocar, porque ele quer competir, eu quero ganhar do outro esse produto? Existe o seguinte, também tem isso, Milton, mas eu diria que as últimas informações dos psicólogos e estudiosos dos Estados Unidos dizem que o leilão, ele chega num ponto em que um camarada que está participando, ele não é que ele quer ganhar, ele não quer perder. Diferente. Então ele tem um comportamento. Agora, o leilão, ele está numa coisa super falada todo dia, que é a gamificação. Isso é uma raiz de negócio que não para de crescer. Então o leilão, ele, além de fazer o trabalho de oferecer um produto diferenciado, que pode ser que você compre, você ganhe, você resgate com preço muito melhor, com pontos muito menores do que o tradicional. Mas tem uma outra coisa, você esteve sendo envolvido, tem um entretenimento de participação, você tem uma satisfação de entrar no leilão. Eu posso dizer isso por experiência própria. Nós começamos a fazer hoje, praticamente todo dia, entro para ver o que tem, se me agrada, se não me agrada, que fala comigo, que não fala, né? Então, ele é uma sugestão de participação do consumidor ativa. Ele não é passivo, fica lá, eu tenho tantos pontos e um dia, se eu puder viajar, eu vou viajar. Não,
Nós queremos que ele participe, nós queremos que ele esteja ali dentro, integrado com o nosso negócio. Da experiência que você desenvolveu com o neuromarketing, da experiência que você tem com publicidade, agora à frente do Banco de Pontos Fidelidade, qual é a sugestão que você dá para alguém que tem um pequeno negócio, é um prestador de serviço e pode tentar utilizar alguns desses conhecimentos no seu dia a dia, no seu cotidiano? Bom, primeira sugestão é que ele comece a ler, né? Porque é muito difícil a gente dizer, olha, faça isso. Eu ficaria o dia inteiro aqui falando, mas é mais ou menos o seguinte. Eu sugiro que leia. Tem um livro super interessante chamado Estamos Cegos. Estamos Cegos é de um americano chamado Jürgen Klarik. Ele fala sobre esse assunto com muita facilidade, né? E aquele cara que tem um pequeno negócio, ele vai poder ver que técnicas que estão ali nos livros, por exemplo, o sorriso. Por mais que seja banal, mas receber alguém com um sorriso já é metade do caminho para o camarada se sentir bem e falar, bom, você é bem recebido, eu vou trabalhar, né? Já me sinto bem. Lembra que tudo que acontece está em função de você levar o consumidor para uma situação agradável, de satisfação, uma experiência que seja muito boa naquele lugar onde você está. Por exemplo, o cheiro da loja, né? Se eu vendo produtos de limpeza, essa loja deveria ter um cheirinho de limão. Né? São coisas assim simples que nós podemos fazer. A música que a gente falava antes, né? Não por outra razão, as lojas de grife, as lojas nos Estados Unidos começaram com a história de ter até CDs, músicas próprias, né? Listas delas, né? Customizadas para aquele tipo de ambiente que ela está proporcionando. Humberto Pandolfo, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco, trazer parte da sua experiência e do seu conhecimento aqui para os nossos ouvintes do mundo corporativo. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton, obrigado aos ouvintes. Grande abraço. Humberto Pandolfo é consultor estratégico do Banco de Pontos Fidelidade, conversou conosco sobre neuromarketing. Queria só reforçar aqui, Jürgen Klarik, que é o autor de Estamos Cegos, o livro citado pelo Humberto Pandolfo Júnior. A você que participou desse mundo corporativo, nosso agradecimento também. Lembrando sempre o seguinte, este conhecimento é para ser compartilhado com outras pessoas. Pega este vídeo, pega este áudio, pega este conhecimento, leve aos seus amigos nas redes sociais. Se quiser, vai ao nosso grupo Mundo Corporativo da CBN lá no LinkedIn. E lá você pode publicar, inclusive, a sua opinião e os seus artigos sobre este ou outros temas relacionados. Muito obrigado pela participação. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.